Ministério do Rico. Eu confesso que quando eu vi isso pela primeira vez, eu meio que choquei, sabe? Mas hoje eu falo de boca cheia. Ministério do Rico existe sim. E talvez esse seja o seu. Então vamos entrar em mais uma aula muito poderosa. Você já ouviu falar nesse assunto? Veja bem, na Bíblia, encontramos algumas passagens que nos fazem meditar muito sobre esse assunto. Quando Jesus morreu, por que Deus não confiou o corpo de Jesus aos apóstolos Pedro, João, Tiago, e sim a José de Arimateia e Nicodemos, 2 homens milionários, riquíssimos? Você tem um chamado, talvez não seja para pregar, pastorear, evangelizar, missionário, mas Deus pode dar uma empresa muito próspera. E você já parou para pensar que Ele quer te enriquecer mais para a edificação do corpo de Cristo? Se Deus encontrar em você um coração sedento para a obra, Ele vai confiar mais. Porque o ministério do rico é cuidar do corpo de Cristo e proteger para que a igreja continue avançando. Lembra ali de quando Jesus morreu, a quem Ele confiou? Lembra de José e Nicodemos? A Bíblia fala que Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mirra, que valia muito naquela época. Que José de Arimateia abriu um túmulo, deu um túmulo para Jesus e envolveu ele em panos de linho. Linho naquela época era uma fortuna. Aqui Deus nos ensina que a prosperidade que Ele quer confiar a nós é para que nós ajudamos a igreja local para a expansão, porque é através da igreja que vai grandes obras missionárias. É através da igreja que envia para longe esses missionários, onde seus pés não vão. Você pode estar prosperando para edificar o corpo da igreja. Então envie missionários para ganhar alma para Cristo. Porque através daquilo que o Senhor te abençoa, você ganha almas para Jesus. Você ganha almas para Cristo. Então veja bem. E olha o segredo de Salomão. Salomão nos ensina muito sobre isso também, sobre o ministério do rico. Salomão não era um missionário. Ele não era um pastor. Salomão não era um profeta. Salomão era um grande empresário. Deus tem um chamado para a sua vida hoje. Talvez seu chamado não seja de subir a um púlpito, mas nem para uma área de missionário. Mas isso não significa que você não tenha um papel nessa terra, que você não tenha uma missão. Veja como exemplo a história de Salomão, o homem mais rico do mundo. Um homem mais rico que já existiu. Salomão era muito jovem quando ele teve de assumir o trono do seu pai, o rei Davi. E ele não pediu para Deus mais riquezas, porque Davi deixou uma grande fortuna. Ele pediu sabedoria. Que se encontra lá no livro de 1 Reis 3, 10 a 13, que fala o seguinte: já que vós pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu e darei a você um coração sábio, capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Deus acrescentou, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a vida. Deus está falando do que aqui para você? Ele quer te abençoar? Então veja bem, ao analisar a vida, percebe-se que a riqueza dele tinha um propósito claro, que era de realizar grandes ofertas a Deus. Primeiro era o templo, que sustentava milhares de pessoas. O problema de muitos cristãos hoje em dia é que estão numa vida distorcida de abençoar a igreja. Salomão era um exemplo. Ele sustentava sacerdotes, levitas e servia o templo. Ele compreendeu que tanto a sabedoria quanto a capacidade de gerar riqueza não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. E que tinha um propósito claro de servir o povo de Deus. Quanto mais abençoamos a obra, mais Deus nos abençoa com riquezas, novos contratos, portas se abrem. Ele vai abrindo portas onde você jamais imaginou que abriria. Ele vai te dando ideias, ele vai te tornando uma mulher sábia, um homem sábio, para que você abençoe o corpo de Cristo. Você pode ser hoje sim uma pessoa que tem o ministério da riqueza, o ministério do rico, e você nem sabe. E esse ministério é essencial para o envio de missionários. Veja, quanto mais você abençoa a igreja, mais a igreja envia esses missionários aonde seus pés não vão para ganhar almas para Cristo. Imagina Deus pedindo para você, quando lá na frente prestar conta. Ah, mas eu ajudei aquele orfanato ali de vez em quando, mandava uma oferta e Deus fala: ei, por acaso eu te pedi isso? Então coloque o teu coração no centro da vontade de Deus e você vai ver, os seus celeiros se encherão. Porque quanto mais você abençoa, mais Deus derrama graça sobre você. Quanto mais você abençoa vidas, igreja, mais Deus vai te dando discernimento, as portas vão se abrir. O ministério do rico é um chamado legítimo e bíblico. E nossa geração precisa restaurar essa verdade com ousadia e equilíbrio. Vivemos em tempos que dinheiro tem sido tratado com medo, com idolatria, mas Deus está levantando um novo perfil de líderes empreendedores do reino, provedores da missão, financiadores da colheita. Esses homens e mulheres não são apegados a riquezas, mas estão prontos para carregar a riqueza com propósito. Eles entendem que os seus negócios são umas estratégias e suas conquistas fazem parte de algo maior, o avanço do reino de Deus aqui na terra. Quanto mais você entende que a sua empresa é uma plataforma espiritual, tudo muda. Seus lucros não são só números, eles são sementes, e suas decisões não são só metas, são atos de obediência. E seus resultados não são só mérito, são respostas à missão.
Salomão era rei, mas também ele era um gestor. Ele pediu sabedoria, por isso Deus confiou riqueza. Aqui está uma chave. Deus confia mais a quem governa com sabedoria. Então, se você deseja viver hoje o ministério de riqueza, o primeiro passo não é faturar mais, é se tornar confiável para o céu. A prosperidade bíblica é leve, frutífica e missionária. Você é chamado para ser um banco de Deus na terra, um canal de provisão para alimentar visões, apoiar vocações, abrir caminhos. E quanto mais generoso você é com a obra, mais o céu abre sobre você. Porque Deus sabe, aquilo que passa em suas mãos chega aonde Deus quer, não aonde você deseja. Então, abra o seu coração hoje e olhe para sua empresa como uma plataforma do céu, para que você abençoe, para que você gere mais riquezas, abençoe, gerei, Deus está me frutificando, Deus está me prosperando, vou enviar para aquele pastor que eu confio, que eu sei que ele vai fazer grandes obras, que ele vai levantar uma série de missionários e vai enviar para lugares onde você jamais pensou em colocar seus pés, aqueles lugares horríveis, lugares onde você não quer passar longe, mas Deus tem alguém que vai chegar até lá, mas para isso ele depende de você, ele precisa de você. Ele precisa para que você gere, porque a capacidade vem dele. Quando Deus nos dá a capacidade para gerar, quanto mais nós nos abençoamos pessoas, mais ele nos abençoa. Essa é a chave bíblica. Esse é o ministério do rico. Jesus não confiou o corpo, Deus não confiou o corpo de Jesus a Pedro, João, os apóstolos, ele confiou a José de Arimateia, um homem riquíssimo, a Nicodemos, um homem que levou mirra, que vale uma fortuna. Por quê? Para mostrar que através daquele ato, Deus estava abençoando outros para enviar, para falar sobre a palavra, a obra dele, e é isso que Deus espera sobre você, em você. Amém?